vida admite, ainda mais quando a subida tem o céu como limite. Mas do que adianta estar no mais alto degrau da fama com a moral toda enterrada na lama? É com o samba de Mauro Duarte, o qual foi imortalizado na voz de Clara Nunes, que damos início ao programa Diálogos Jurídicos desta semana. E o nosso tema será sobre da ética à etiqueta empresarial. A proposta do programa Diálogos Jurídicos é sempre dialogar o direito com outras áreas do conhecimento. E a área escolhida para esta semana foi a administração. E para falar sobre esse tema, temos aqui no nosso estúdio, no estúdio da Mega Rádio, doutor Fernando de Cássia Meira Oliveira, ele que é advogado na área civil, trabalhista e empresarial, especialista em Direito do Trabalho pela Faculdade Independente do Nordeste, especialista em Direitos Humanos pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E temos também a empresária Cláudia Vaiante Santos, ela que é administradora, mestranda em Administração Estratégica de Negócios pela Universidade Nacional de Misiones e MBA em curso pela Fundação Getúlio Vargas. Doutor Fernando, Cláudia Vaiante, sejam muito bem-vindos ao estúdio da Mega Rádio. É um prazer estar aqui. E então vamos começar, né, a discussão da ética à etiqueta empresarial. No dia 2 de fevereiro de 2017, foi noticiada a morte da ex-primeira-dama, a senhora Marisa Letícia Lula da Silva. Ela foi acometida de um AVC e ficou, né, por conta de complicações, internada por 10 dias na UTI do Hospital Sírio-Libanês. E vazou, né, a médica responsável, né, por integrante da equipe médica que estava cuidando de Marisa, postou num grupo de WhatsApp informações sigilosas acerca do estado de saúde da ex-primeira-dama. E aí, de acordo com a ética médica, profissionais de saúde, eles não podem permitir o acesso de terceiros a prontuários de pacientes. E em reportagem amplamente divulgada nas redes sociais, o hospital ele comunicou que medidas administrativas já haviam sido tomadas. Esse é um exemplo do que a quebra da ética pode acarretar, ou seja, sanções tanto no ambiente institucional quanto na seara jurídica. Então, para falar disso, doutor Fernando, explica para a gente quais seriam as consequências no universo jurídico da quebra de um código de ética, de uma categoria ou de uma organização. Quais são as sanções possíveis, aplicáveis a um profissional que fere esses códigos? Bem, Évila, a pergunta é importantíssima, é interessantíssima, mas a gente não pode responder exatamente sobre código de ética se a gente entender primeiro um pouquinho do que é ética, né? Para falar de ética, eu gosto sempre de abordar um caminho didático que o professor Mário Sérgio Cortella usa, né? Ele sempre diz que ética é aquele conjunto de princípios e valores que nós utilizamos no dia a dia para responder às 3 questões principais da vida, que seriam quero, devo, posso. Há coisas que naturalmente eu quero, mas eu não devo e nem posso. Há coisas que eu devo, mas não posso, e há coisas que posso, mas eu não quero. Trazendo essa noção um pouco da ética para o ambiente do direito, a gente vai resgatar um pouquinho lá no direito romano a noção de Ulpiano, que dizia que os princípios do direito, os preceitos, os direitos, são basicamente o de viver honestamente, o de não lesar a outro e o de dar a cada um o que é seu. Então a gente fazendo uma fusão do que é o conceito de ética, dos princípios e valores que nós utilizamos no nosso dia a dia, e os preceitos do direito, a gente pode dizer que o Código de Ética Profissional é basicamente um conjunto de normas éticas que devem ser seguidas pelos profissionais no exercício de seu trabalho, atividade ou função no seu dia a dia. O código normalmente ele é elaborado pelos conselhos, que representam e fiscalizam o exercício de cada profissão. Se você for falar dos advogados, nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Regional de Medicina, né, no caso da medicina, o Conselho Regional de Farmácia, no caso de farmácia, e assim varia para cada profissão. É certo, no entanto, que há elementos de ética profissional que são universais e exatamente por isso são aplicáveis a qualquer atividade profissional. Dentre esses aí, naturalmente, a gente pode destacar
valores de honestidade, responsabilidade, ética e, no caso específico que você narrou aí, o de respeito ao sigilo e à intimidade de quem está envolvido no caso. Né? Em se tratando das sanções que são possíveis de ser aplicadas, normalmente nos códigos de ética, a gente enxerga algumas que são bem destacáveis. A principal delas, talvez a mais comum, seja a de censura, né, seguida de uma eventual suspensão ou multa e até, uma hipótese mais radical, uma exclusão. No caso específico do Conselho de Medicina, no caso específico de infração ética do médico, é possível a gente identificar que há uma hipótese de advertência confidencial com aviso reservado, ou seja, o médico ele é notificado do ato da conduta infracional dele, né, ele é notificado isso de maneira reservada. Né. Esse ato, se ele for de natureza ainda mais grave, ele pode passar por uma censura confidencial, ainda reservada, ou seja, só o médico e o conselho que está atuando naquela área, naquele processo específico, tem notícia desse episódio infracional. Depois, ainda, numa conduta um pouco mais grave, uma censura pública com publicação oficial, ou seja, isso aí pode ser noticiado a terceiros, inclusive. Uma suspensão do exercício profissional por até 30 dias. E, finalmente, no caso mais grave, a cassação do exercício profissional por referendo do Conselho. Então, isso é importante a gente perceber quais são os limites da atuação ética, ou seja, não é qualquer conduta que é permitida, e mais ainda, se uma conduta for infringir a lei, infringir o código de ética, certamente ela vai ter algum tipo de punição, obviamente guardadas a análise do devido processo legal, a ampla defesa, que é direito de qualquer um em qualquer processo, seja administrativo ou seja ele judicial. Perfeito, perfeito. E Cláudia, explica pra gente como é que esses códigos de ética, esses códigos, né, comportamentais, eles são construídos dentro das organizações. Quais são os parâmetros que se levam em consideração para se construir códigos de ética das empresas? Bem, nós vamos retroagir um pouco antes de entrar nas empresas, né? E vamos falar alguma coisa do que ele falou também. Como ética, o ser humano é um ser gregário, só vive, né, juntos para sobreviver na própria natureza. E a partir deste ponto, inicia-se conflitos. E iniciando conflitos, teve que haver regras, principalmente para que o grupo pudesse conviver de uma maneira boa, uma maneira saudável, né, e da própria sobrevivência. As pessoas mais experientes do que nós devem lembrar de um jogador aqui do Brasil chamado Gerson. Eu não sei se vocês já ouviram falar da lei do Gerson. Era uma propaganda de cigarro na época de 60 e que ele era um jogador muito conhecido na época e ele fazia uma propaganda de cigarro e ele sentava numa poltrona e dizia o seguinte: o importante é levar vantagem em tudo. E aí chega John Nash e coloca o equilíbrio de Nash, que é muito bem colocado naquele filme Uma Mente Brilhante. Sim. Que ele diz o seguinte: o melhor resultado é quando todos no grupo fazem o melhor para si e para o grupo. Então você passa de um conceito que é melhor para mim, do conceito que é melhor para todos. As sociedades e os países hoje mais ricos e desenvolvidos, você tem uma diferenciação até, como eu vou dizer, na área empresarial, jurídica e tudo, porque a grande maioria das pessoas que compõem esses países ricos e desenvolvidos, elas seguem princípios de vida, que são ética, como princípio básico, integridade, responsabilidade, respeito pela legislação, regulamentação, respeito pelo direito, amor ao trabalho, esforço de poupar e investir, pontualidade. E isso é uma coisa que nós hoje não vemos em países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Não estou dizendo que não haja pessoas com esses princípios, mas é ainda uma minoria. Quando uma grande maioria tem um tipo de atitude, as outras acabam seguindo, certo? E dentro da empresa, os funcionários, eles passam pelos preceitos dos fundadores ou dos administradores ou dos CEOs que estão nos cargos mais elevados, passam. Então, a ética de uma empresa é constituída pelos valores de seus fundadores, que devem ser notificados a todos, deve ser amplamente
como eu vou dizer, não só dito, mas vivido, para que aquele funcionário realmente se sinta dentro de casa, se sinta num lugar aconchegável, que é aqui o meu espaço. Porque todos temos valores. Então, quando você entra numa instituição que ela tem determinados valores e que você não se adapta a ele, você acaba saindo. Sim. Certo? E quando você entra em uma instituição em que os valores são amplamente difundidos, principalmente pelas pessoas que estão no mais alto grau dessa instituição, todas essas pessoas vão realmente vivenciar esse código de ética. O velho sentimento de pertencimento, né? Se Exatamente. há uma identidade desses valores, com Eu os seus preciso. valores, se há uma comunhão Exato. entre esses valores pessoais e os valores organizacionais, naturalmente, né, o colaborador, o integrante daquela equipe vai se sentir à vontade. Então não vai precisar nem ter uma coerção, uma sanção. Por quê? Porque naturalmente ele já vai ter aquilo internalizado, né? Já vai fazer parte da conduta dele. E aquele velho ditado que diz, não diga o que eu falo, faça o que eu... não faça o que eu digo. O que eu digo, né? Faça o que eu faço. Faça né? o que eu faço, porque não adianta você apenas estar com um quadro na entrada de qualquer entidade, né, de uma empresa e tudo dizendo, essa é minha missão, essa é minha visão e esses meus valores, se eu não coloco em prática aquilo, se eu não mostro para os meus funcionários qual é a visão que eu quero que a sociedade, ou o que eu quero que a sociedade veja da minha empresa, que seria a minha missão, o que eu pretendo que a minha empresa seja dentro dessa sociedade daqui 5 anos, e quais os valores que eu realmente acredito na transparência, no profissionalismo. Então, quando isso é difundido de uma maneira realmente profunda, aquela empresa trabalha em conjunto. E você vê hoje que empresas nos Estados Unidos, principalmente as empresas americanas que têm mais de 100 anos no mercado, é porque elas têm uma estratégia ética muito forte. Muito consolidada. Muito consolidada. Ou seja, contraria um pouco da visão aí de Adam Smith, né, do capitalismo, Exato. meio cada um por si, a selva. Então fica, realmente, é algo a se repensar Sim. nessa questão do bem-estar coletivo, né? Hoje, por exemplo, só fazendo um comentário, a Harvard Business School, quando um candidato vai entrar para o MBA, nas provas é feita uma prova de ética dentro e todos os candidatos são entrevistados individualmente. Porque um rapaz chamado Jeffrey Skillum era um CEO de uma grande empresa, né, da Aeron Corporation, que era uma empresa, uma companhia energética nos Estados Unidos, ex-alunos de Harvard, né, e ele realmente não cumpriu com os preceitos éticos e a empresa veio à falência. Então, hoje, Harvard fica muito preocupada para dar com bons as exemplos, pessoas os que egressos. entram. Exatamente, porque a ética é uma coisa que faz com que a empresa se solidifique no mercado. Bom, Fernando, eu sei que você é um admirador da filosofia. E existe um filósofo que fala, que tem uma obra, né, célebre sobre ética, que é Immanuel Kant. Até que ponto você concorda, ou de que maneira você reflete uma máxima kantiana que diz: obra, age de maneira que a máxima de tua vontade possa servir sempre como princípio de uma legislação universal? Pergunta muito boa, viu, velho? Falar de filosofia é sempre bom e falar de Kant... Melhor ainda. Mas para a gente responder essa questão é preciso que a gente vá até a fonte da filosofia kantiana. Isso porque Kant traz uma noção diferente da ação moral. Nesse ponto é importante a gente destacar que a noção de imperativo categórico de Kant, ela diverge do brocado que a gente conhece normalmente, a gente ouve falar muito, que é fazer aos outros aquilo que eu quero que faça a mim mesmo. Não é bem por aí que Kant anda, não, né? Na verdade, o que Kant diz com essa máxima, ou com imperativo categórico, é que o indivíduo deve agir não de acordo simplesmente com o seu desejo, mas a ponto de o seu desejo se tornar algo universal, né? E por que esse imbróglio é importante a gente entender? Porque é bom refletir a partir da ética kantiana. Se a gente pensar só que eu posso fazer aquilo que quero que seja feito a mim, e isso se tornar uma perspectiva universal, a gente caminha por um ambiente perigoso.
Imagina um indivíduo que seja sádico ou masoquista, né? E ele querer que o desejo dele se torne uma máxima universal pura e simplesmente. Isso perigoso. Muito perigoso, muito perigoso. Né? Então, a dor, o sofrimento, passaria a ser então um parâmetro de conduta, um parâmetro de ação. É justamente por oposição a esse tipo de pensamento que o imperativo categórico kantiano deriva da pura razão e não da experiência do indivíduo. Né? Ela é o que a gente chama de filosofia, na filosofia, de um princípio a priori, ou seja, é tudo aquilo que é válido independentemente da experiência. É aquele juízo pensado universalmente. A ação é, portanto, atingida pela razão e não pelo gosto pessoal, certo? Então, para a gente partir para essa perspectiva, para a conduta de uma ação moral dentro da ótica kantiana, é preciso que a gente enxergue duas questões principais, ou duas fórmulas principais. A primeira delas é a fórmula da lei universal. É a fórmula que diz que, basicamente, a minha ação deve ser uma perspectiva que atinja a todos. Minha conduta será válida a todos. Essa é a primeira abordagem. Ou a primeira fórmula, né? Sim. A segunda fórmula é a fórmula da humanidade, que apresenta a noção de que o indivíduo deve ser tratado não em razão da consequência que ele pode oferecer, mas simplesmente pela sua condição de ser humano, independentemente daquilo que ele possa ofertar depois. Muitas vezes a gente vê, eu vou encostar em alguém, eu vou fazer alguma coisa por alguém, porque aquele alguém pode me dar algum retorno. Sim. Obviamente, quem age segundo lei esse da princípio... reciprocidade, Perfeitamente. Né? Quem age segundo esse princípio, na ótica da ética kantiana, está afastado da lei da humanidade. Sim. Então, eu não faço alguma coisa a alguém pensando no retorno que esse alguém vai me dar. Eu faço aquilo segundo o meu princípio básico de que eu devo fazer pelo simples fato daquele indivíduo ser um ser humano. Perfeito. É basicamente isso. É isso mesmo. A ética kantiana consiste dessa forma em um agir de acordo com esse imperativo categórico, onde o homem age livremente, segundo a sua razão e seus preceitos morais. E essa ação, Évila, que sendo boa em si mesma, gera uma lei universal, esse imperativo categórico, uma forma segura de agir, expressado através do que ele chama de dever ser. Nesse campo, nesse caminho, não tem como a gente, penso eu, discordar de Kant. Uhum. A gente não tem como dissolver a ideia de Kant. Né? Para a gente tornar essa debate eu acho mais fluido, mais fácil de compreender, eu gostaria de abordar dois pontos específicos, né? Dois exemplos pragmáticos, para a gente tornar a compreensão mais fácil. A gente pode pensar assim, Fernando, há a possibilidade de ter alguma conduta que ela seja, por exemplo, moralmente aceita, mas ela não tem um fundamento ético? A gente vai perguntar. Pergunta estranha, né? Mas é possível? Eu vou dizer que sim, é possível. É possível, por exemplo, que alguém não pegue um aparelho telefônico que está, vamos dizer assim, dando sopa em algum lugar, pelo simples fato de ela saber que aquele aparelho telefônico não é dela. E alguém que não vai pegar esse aparelho telefônico por outro motivo. O motivo é não ser punido. Eu não vou pegar por essa razão. Então, as duas condutas são, do ponto de vista da prática, condutas morais. Ou seja, ela não cometeu nenhum tipo de infração. No entanto, uma teve um princípio ético que fundamentou aquela conduta e o outro não teve um princípio ético que fundamentou aquela conduta. Mais ou menos por aí é que a gente pode caminhar na senda kantiana. É óbvio que isso é tema para a gente discutir. Com certeza, é um muito programa tempo, inteiro. É um programa inteiro. Eu acho que talvez nem um programa inteiro, né? Uhum. Mas é interessante a gente perceber como a gente pode trazer um pouco da linguagem da filosofia, um pouco da perspectiva kantiana, um pouco do debate ético para o nosso dia a dia. Com uma capacidade de reflexão nas nossas condutas, nas nossas ações, são indispensáveis à nossa atividade, seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela familiar. Então, o debate, o discurso sobre a ética, ele está na ordem do dia. Exatamente. É por isso que um programa dessa natureza é indispensável para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de agir de conformidade com o que a gente acredita, de agir para além de nós mesmos, pensando sobretudo que existe do outro lado, na nossa frente, um ser humano. Perfeito, é isso mesmo. E você acaba falando um pouco, né, assim, tocando um pouco da pergunta que eu queria direcionar para Cláudia, que é a questão do sucesso, né? Então as pessoas, elas querem algo que elas almejam, ter sucesso na vida, essa noção, essa concepção de sucesso. E é preciso pensar, obviamente, eticamente, né, quais são os meios que vão ser utilizados para se alcançar e quais os limites também, e os limites. E nessa oportunidade, Cláudia, pegando aí um gancho com a música que deu a abertura ao nosso programa, Lama, né, de Mauro Duarte, e aí,
Vale enterrar a moral da lama para subir, ainda mais quando a subida tem o céu como limite? Essa concepção de sucesso, ela tem limite? Quais seriam esses limites? Não vale a pena, de jeito nenhum. Como eu já falei anteriormente, empresas que estão há muito tempo dentro do mercado, elas estão por uma estratégia ética. Por exemplo, o Instituto Ethos, ele coloca que a responsabilidade social empresarial é uma forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todo o seu público, com as quais se relaciona, e estabelece o estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservação de recursos ambientais, culturais, para gerações futuras, respeitando a diversidade e a redução das desigualdades. Então, não tem como você crescer se você não olhar o todo que está mesmo à sua volta. Não só, como ele diz, culturalmente, quando você vê também em termos ambientais, em termos de desigualdades, de diversidade, de tudo. Não adianta você tentar subir nas costas do outro para tentar alcançar um sucesso se aquele grupo todo não está junto ou se você não está fazendo algo pelo bem comum de todos. Então, de jeito nenhum vale a pena, e a pessoa que deixa na lama volta para a lama. Volta para a lama. Porque essa lei do retorno, ela também funciona, viu? Aquilo que a gente faz acaba retornando. A música que acabamos de ouvir chama-se Sinal Fechado, de Paulinho da Viola. Na verdade, foi uma música composta em 1969, auge da ditadura militar, e que ficou muito conhecida na voz de Chico Buarque. Mas, assim, apesar de ter sido feita, de ter sido escrita num contexto, né, de ditadura e tal, mas ela fala de algo muito cotidiano, algo da nossa realidade, que é essa liquidez das relações humanas. Então, as pessoas não têm tempo uma para com as outras. É tudo muito rápido, tudo muito efêmero, malmente aí conversas no WhatsApp, né, no Messenger. Aliás, todo mundo sabe da vida de todo mundo pelo Face e tal, mas malmente se falam, né? E aí, a ideia, Cláudia, nesse contexto, é possível dizer que dedicar atenção às pessoas, além de ser um comportamento social, né, interessante, é também uma questão de etiqueta? Dedicar tempo às pessoas também estaria aí na esfera da etiqueta? Seria interessante as pessoas observarem isso? Com certeza absoluta. Às vezes, quando as pessoas falam em etiqueta, muitas pessoas pensam numa pessoa com uma xícarazinha de chá com o dedinho levantado. É impressionante, é isso mesmo. Tomando um chazinho ou usando uma roupa de grife, né, num ambiente extremamente luxuoso. Etiqueta não é nada disso. Etiqueta é simplesmente educação e comportamento. É o bom dia que você dá para as pessoas com quem você encontra, independente do nível social, ou gênero, ou raça, qualquer pessoa. É o relacionamento de você ligar para uma pessoa no dia do aniversário e dizer, olha, meus parabéns, eu quero tudo de bom para você, sabe? São atitudes simples que a gente traz de uma educação praticamente caseira. Eu não vou dizer nenhuma educação formal, mas uma educação caseira. Aquela que você tem dentro de sua casa, como você trata as pessoas, né, de o modo que você senta. E uma coisa muito interessante na etiqueta é o fato de que o meu direito vai até onde começa o seu. Então, não vamos extrapolar determinados tipos de atitudes, né, de palavras, de gestos e tudo. São comportamentos acessíveis, moralmente aceitáveis, né? E que fazem o outro se sentir bem e você também se sentir bem dentro de um contexto. E acho que isso é uma coisa que você pode usar no seu dia a dia, em todos os lugares.
Dentro da empresa, a gente tem uma frasezinha que eu acho ótimo, que é o seguinte: você entra pelo currículo, mas sai pelo comportamento. É isso mesmo. Se você pode ser uma pessoa extremamente preparada, pode ter pós-doctor em determinadas coisas, ser o supremo do supremo em determinado assunto. Mas se você não souber conviver de forma agradável, de uma forma respeitosa com as pessoas que te cercam, você não vai conseguir estar ali. Se E manter, você, né? Exatamente. E você vai ser, como eu vou dizer, vão te pedir, né, para que você se retire. Né? Vai ser convidado a retirar. A se desligar, né, da empresa. Exatamente. Etiqueta empresarial hoje é algo importante, porque principalmente o fato de como você trata o cliente, né? Como você trata as pessoas que estão ao seu redor, porque hoje fidelização de cliente é um dos grandes problemas empresariais. Porque você tem um acesso hoje aos produtos, serviços de uma maneira muito parecida, muito semelhante. E o que vai fazer a diferença é o ser humano. É o humano com o humano. Este vai ser a grande diferença. Você tem até um projeto, né, Cláudia, que você desenvolve de palestras dentro das empresas falando acerca disso, né, de etiqueta empresarial, atendimento e tal. Fala um pouquinho desse projeto pra gente. É um projeto que surgiu ano passado, né, conversando com uma amiga, e assim, meu projeto é fazer um curso, né, onde você mostra que realmente o que é etiqueta, o que é educação, o que é preconceito, o que é seletividade, como você se porta dentro de um ambiente profissional, como você se veste, como você se maquia, quais são os tipos... Porque tudo isso interfere, né? Tudo isso interfere. Como minha praia é comunicação, Exato, então você eu sei mesmo que até a sabe. roupa que a gente veste Exato. transmite uma comunicação que às vezes não pode ser a mais adequada. Porque você sabe que dentro da comunicação 7% é o que você fala. Fala. 93%, 93% é a são maneira como gestos. você está vestida, seu gestual e tudo. Então, a minha pretensão é levar as pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho ou já estão no mercado de trabalho para saberem se comportar até dentro de uma empresa ou então Numa numa entrevista de emprego, essas coisas todas. Hoje você tem muitas dificuldades no comércio, por exemplo, quando às vezes você entra em uma loja para ser atendido e a pessoa simplesmente lhe dá as costas, não lhe dá atenção, não lhe cumprimenta, nada disso. E você não volta mais, porque você foi destratado pela pessoa. E atendimento Não, é tudo. não é o Atendimento produto tudo. que está vendendo, não é nada. Exatamente essa interação humano com humano que precisa ser revista. Com Porque certeza. é interessante a gente perceber, Cláudia e Évila, que etiqueta nada mais é do que a pequena ética, né? Perfeito. É, a Isso. ética- Etiqueta. Isso mesmo. É a ética da convivência pessoal, direta. E nesse ponto é possível a gente notar de que a etiqueta, na verdade, é posicionamento no lugar do outro. Sim. Né? Então, é enxergar Empatia. que é o outro, é enxergar que existe o outro. Então, aquilo que Cláudia colocou como a origem da educação, do bom convívio, né? Do bom dia, do boa tarde, do por favor, do com licença, é, na verdade, um desdobramento dessa grande ética enquanto princípio para uma ética pequena, a ética da convivência, a ética de aceitar e reconhecer no outro, né? Falando um pouquinho da filosofia da austeridade, Sim, que sim. existe um outro, esse outro convive comigo e ele está na condição de humano e em pé de igualdade comigo, não importa aquilo que ele esteja fazendo, esteja ele me servindo, esteja ele no mesmo nível que eu, esteja ele acima de mim. Então, a etiqueta nesse ponto, seja ela etiqueta empresarial, etiqueta de convivência, ela tem essa relevância para o discurso da ética, né? Com Para a gente perceber de que tipo de comportamento a gente está falando. Não é só nas grandes questões, eu só no quero, devo e posso que a gente responde sobre Isso, ética. A gente isso. responde sobre ética enquanto a gente fala com o outro, enquanto a Claro. gente olha no olho do outro. Então, é importante... Porque quando a gente não invade o espaço Quando não invade, quando a gente do aumenta outro. demais o volume da nossa televisão e incomoda o vizinho, quando a gente não Exato. faz uma festa até tarde da noite. Então, esses pequenos tipos de comportamento revelam, no final das contas, quais são também os nossos princípios e valores, que são, no fim das contas, os nossos princípios éticos, mas que traduzidos em comportamentos são pequenas éticas, são as nossas etiquetas. Com Isso certeza. mesmo. E eu acho que são atitudes que você traz de casa, sabe? É uma coisa muito assim, educação familiar, uma educação de berço, uma coisa. E isso não interfere na condição social da pessoa, não interfere em nada.
E uma das coisas que me deixa muito triste às vezes hoje, você observar crianças pequenas na pré-escola, que às vezes elas não têm esse tipo de comportamento que já deveriam ter vindo de casa. Porque a escola não E é um acredito lugar que a escola vai que a escola, dar a esse tipo de escola noção. não é responsável por isso. Com Os certeza. pais são responsáveis pelos filhos que eles estão deixando neste planeta, neste país onde estamos. Isso é uma coisa que deve ser muito bem pensada, né? Muito bem refletida. Vamos ver o que nós estamos deixando aqui. E Fernando, como a gente pode relacionar essa questão então da etiqueta com essa liquidez das relações humanas, né? O tempo como um grande inimigo, relações extremamente frágeis, efêmeras. Como é que a gente pode relacionar isso até o universo jurídico também, né? Que possíveis consequências isso poderia acarretar? É engraçado a gente falar disso, porque muitas vezes a gente pergunta a alguém, um conhecido, um amigo, e como é que estão as coisas, como é que você vai? E a pessoa normalmente responde, tudo bem, tô na correria, né? Exatamente. Dá a sensação de que a gente está o tempo todo em velocidade, Aham. correndo para chegar a algum lugar que muitas vezes a gente não sabe nem onde e nem por quê. Né? Quando se fala de liquidez, a gente lembra muito de Zygmunt Bauman, Zygmunt Bauman. sociólogo polonês, falecido recentemente, e que usava a metáfora da liquidez para traduzir um pouco do que é o tempo moderno, né? Do que, que ele chamava de modernidade líquida. Né? Em um dos seus livros, Bauman cita inclusive um excertozinho de Waldo Edson, que era um poeta, que falava que, na verdade, a modernidade é uma espécie de camada de gelo bem fina e que a gente está deslizando sobre ela. Se a gente parar, a camada racha, a gente afunda. É mais ou menos como a gente está vivendo hoje, o tempo todo na correria, na velocidade. E cada vez menos a gente tem tempo para se ocupar com as coisas relevantes. Né? A gente está sempre tempo voltado para alguma coisa, alguma ocupação. Há um relativo constrangimento em se dormir depois do almoço. Há um relativo constrangimento quando alguém liga para você. Eu abro mão dessa siesta. Às vezes alguém liga para você 2 horas da manhã, você atende o telefone e a pessoa pergunta, você estava dormindo? Você se sente constrangido de dizer que estava. Você fala, não, estava fazendo alguma coisa aqui. Não, Estava terminando um Estava prazo. aguardando você me ligar. Não, estava aqui, eu não durmo. Né? No final das contas, eu não durmo. Então a gente está o tempo todo em atividade. Então aquilo que os grandes filósofos já falavam da necessidade de contemplação, de reflexão, a gente vem perdendo isso ao longo do tempo. O ócio também. O ócio, para a gente falar um pouco da criatividade a partir do ócio lá de Domênico de Masi, mas para a gente discutir a relevância de relativizar o tempo. Sim. Porque o tempo não só na noção da física ele é relativo na nossa convivência. Então, aquilo que a gente dedica mais tempo é que no final das contas é mais importante para a gente. A questão é que muitas vezes a gente inverte esses valores, né? A gente coloca aquilo que é menos importante na ordem do dia. Eu sempre costumo dizer que não é questão de tempo, é questão de prioridade. Porque a partir do momento que você prioriza, você acaba encontrando tempo. E nesse processo a gente tá numa busca constante para dizer um jargão da rede social, de compartilhar coisas. Sim. Muitas vezes compartilhar coisas que sequer nos pertencem. A gente compartilha informações, quem lida com rede social vê compartilhamento de informações que não são verídicas, né? As pessoas não buscam as fontes, então dividem correntes, como se aquilo pertencesse a ela, em alguma medida ela tivesse uma certa imposição a dividir aquilo com alguém. Né? E a que preço? A que custo? Não há tempo para se refletir sobre aquilo que se está lendo. Né? No campo do direito, eu acho que isso também se agrava, porque a gente que atua na área, muitas vezes vê se falar um termo que eu particularmente não gosto muito, que é a questão do operador do direito. Né? Sim. E dá uma noção de que o direito é uma espécie um de máquina, máquina que pode ser ligado e desligado pode, a qualquer tempo e pode ser manipulado, inclusive. Eu acho que, se falando da modernidade líquida, se falando de liquidez vinculada ao direito, é possível a gente estender o debate para muitos campos. Né? E nesse campo específico, a gente entra a relevância do debate da ética no direito. Né? Para além do direito, inclusive. Então, muitas vezes, eu que atuo nessa área, vejo pessoas nos questionando, doutor, isso está na lei? Eu posso fazer isso porque está na lei? E muitas vezes essa era uma pergunta que não devia ser feita no campo jurídico. Né? Não importa se está na lei. Deveria saber se pode. Do ponto de vista ético, isso é válido. Então, exato. Se relativizar o direito, ou tentar se relativizar a ética a partir de um conceito jurídico, é uma armadilha. É uma armadilha do nosso tempo, do tempo da modernidade líquida, da fluidez, da inconstância, da velocidade. O tempo todo nós estamos buscando essa coisa e dar a resposta. Né? Dar a resposta a alguém, alguma coisa. Então, é até constrangedor a gente dizer que não sabe alguma coisa hoje em dia. Então, quando alguém pergunta, você sabe onde é que é algum endereço? Você
Ou Você até sabe alguma sobre alguma informação coisa? da nossa área, nossa fica área. parecendo que nós E somos a gente- obrigados a gente que lida com ciência, isso está o tempo todo alterando, modificando. Então, atualizando. é perigoso, inclusive, você dizer que sabe alguma coisa. Exato. Filosoficamente, inclusive, isso é muito perigoso. Eu sei que nada sei. Exato. É Mas por aí. Então, no campo do direito, isso é ainda mais grave. É muito mais grave quando a pessoa se preocupa exatamente mais com a normatização daquilo que é válido enquanto valor, enquanto axiologia, enquanto resultado de uma prática, enquanto resultado de importância, do que efetivamente o que fundamenta aquela norma, né? Do que efetivamente vale enquanto ética. Eu acho que o nosso papel, nas condições de sujeitos que atuam na área do direito, é importante para a gente dissolver um pouco essa ideia, já que a gente está falando de liquidez, é tornar líquida uma ideia que é ruim, né? De que o direito é aquilo ali e que é posto, e eu só devo fazer aquilo que o direito me diz para ser feito. Só devo dizer ou devo fazer ou aquilo que a lei diz para eu fazer. Então, eu acho que esses caminhos, essas reflexões, esses debates, né, são de extrema relevância para a gente poder chegar num denominador comum de, sobretudo, um aspecto. É preciso se refletir muito mais do que a gente reflete hoje em dia. Talvez seja tempo de dar espaço à contemplação, né? De permitir que a gente saia um pouco desse trem pagador que está na correria, desse metrô, e talvez pegue uma bicicleta, se permita caminhar, para enxergar um pouco a paisagem à sua volta, enxergar no olho do outro, né? Ouvir um pouco mais o outro, ter acesso ao outro, permitir que o outro faça interferências em mim, né? E viver menos ligado, ou melhor, desligado do outro para estar ligado a alguma coisa que não é ninguém. Que é essa grande máquina da rede social, que é essa grande máquina da internet, que é essa grande máquina da comunicação artificial, né? Da reprodução, do reprodutivismo. Então, eu acho que programas como esse, inclusive, são espaços para isso. Espaços para a gente debater esse tipo de tema, debater esse tipo de assunto, né? Trazer isso para um campo que não é só um campo do direito, né? Mas trazer, como você mesma gosta de dizer, o direito para fora da caixinha. Exatamente. Né? Tirar o direito desse compartimento aí secreto que é só acessível aos, abre aspas, por favor, operadores do direito. Isso. Né? A gente discutir um pouco mais sobre isso. O que é, no final das contas, o direito? O direito está se sujeitando a essa liquidez? Até que ponto é viável isso? E colocar de fato essa proposta de dialogar, né? O direito, já que direito é vida. E a gente, ao viver em sociedade, estamos o tempo inteiro nos relacionando com o direito. Chegamos então, enfim, né, ao término do nosso programa. Eu lamento demais, e Fernando fez uma brincadeira no início. Ou você vai gostar demais do programa e vai levar ele adiante, então você vai desistir pela trabalheira que dá. Mas assim, Fernanda, ao término, eu acho que eu vou ficar. Eu gostei demais dessa experiência. Acho que a comunidade jurídica, a comunidade de modo geral, agradece. Ai, que bom. E eu agradeço imensamente a presença de vocês. Foi muito importante, né, estarem integrando e fazendo parte desse projeto, né, do Diálogos Jurídicos. E antes, né, de passar aí as considerações finais, eu queria só fazer alguns agradecimentos, porque para que isso aqui acontecesse, outras pessoas estão envolvidas. Então, meus agradecimentos a Amanda Gonçalves e a Mariana Lacerda, que são as jornalistas, né, responsáveis pela concepção da parte técnica, né, do programa. Agradecer a Moisés, o nosso cinegrafista, ele sempre está por trás das câmeras, e Moisés, assim, é um grande parceiro. A Tiago Neri e a André, da Ícones Criações, que é quem deu toda a identidade visual para o programa, inclusive as canequinhas, a logo, né, nela, né, colocada, foi criação aí de Tiago Neri. A Bárbara Tigre, que é uma fotógrafa, é também da área jurídica, uma advogada, ou seja, múltipla, eu não sei, né, essas mulheres assim que são mil coisas. E Bárbara também sempre está com a gente, todos os projetos, curso de oratória, palestra, enfim, Bárbara Tigre já é de casa, digamos assim. E agradecer também obviamente, de modo muito, muito especial, a Fernanda e a Cláudia pela disponibilidade de vocês. Porque sem vocês toparem fazer isso aqui, não seria possível realizar esse programa. Então, meus profundos e sinceros agradecimentos. Bem, eu gostaria também de agradecer o convite, né? Acho que foi uma experiência enriquecedora. Como Fernando já falou várias vezes, não sabemos de tudo. Algumas coisas que sabemos, compartilhamos,
né? Outras pessoas podem ouvir, discutir, e eu acho que isso é o que enriquece realmente um programa desse. É que faça com que as outras pessoas nos escute, ou concorde, ou discorde, e esteja na boca e no pensamento delas exatamente o assunto que nós estamos tocando aqui, que é ética, que são relações humanas, que essas coisas se tornem cada vez mais palpáveis no nosso dia a dia, para que nós possamos ter realmente uma sociedade bem melhor. Perfeito. Ela, parabéns para você. Foi uma felicidade muito grande pensar esse projeto, pensar o Diálogo Jurídicos. Agradecer pela oportunidade de ter me convidado. Me coloco à disposição para outras. Com certeza os dois voltarão. E dizer que não tenho dúvida de que o programa será um sucesso, né? Pela forma como você aborda, pela sua comunicação e pelos temas que estão sendo debatidos aqui, serão debatidos aqui no futuro. E eu acho que, como eu disse anteriormente, isso será certamente um sucesso para a comunidade jurídica, para a comunidade que pretende entender um pouco mais de temas tão importantes e que muitas vezes não ganham espaço na grande mídia, né? E a Mega Rádio está dando essa oportunidade para a gente debater esses temas. E, sem sombra de dúvida, vai ser um sucesso. Parabéns. Eu agradeço. Com certeza os dois vão voltar, e agora não mais para o programa piloto, mas para o programa ao vivo, com todas, né, com todas todo o nervosismo que um programa ao vivo cabe. E para finalizar o nosso programa, eu gostaria de encerrar com um texto bíblico que me toca muito. Ele é um salmo 36, e eu não vou falá-lo, não vou falar ipsilitrem do que lá está, mas a essência dessa mensagem é que Davi, ele questiona qual é o caminho para a prosperidade, qual seria o caminho para o sucesso. E aí a resposta vem no sentido de pratique o bem, faça ao outro ou dê ao outro o melhor que você tiver dentro de si, e certamente você triunfará. Então, com esse pensamento, nós encerramos o programa Diálogos Jurídicos desta semana. Até o nosso próximo encontro.